WW de volta em mais uma edição aí dedicada à crise comercial, diplomática, política entre Brasil e Estados Unidos. A Câmara Americana de Comércio afirma que o novo tarifaço dos Estados Unidos coloca o Brasil entre os países com condições mais restritivas diante do restante do mundo. Segundo a Anshan, a tarifa deve afetar duramente mais de 11 bilhões de dólares em exportações industriais e do agronegócio, além de elevar os custos para as empresas e para os consumidores americanos. A gente separou aqui alguns dos setores mais atingidos pelo novo tarifaço. Vou mostrar a tela aí, ó. Etanol, cadê a tela? Aí, etanol, máquinas agrícolas, vestuário, máquinas elétricas, calçados, papel, aço e açúcar orgânico. E setores importantes como aeronaves, petróleo, combustíveis e minérios, além de celulose, escaparam do tarifaço. A gente aprofunda esse olhar sobre os impactos nos produtos tarifados do agro. Vamos à tela. Sobre açúcar, são 700 milhões de dólares, número igual de produtos de madeira. Etanol e tabaco, entre 300 e 400 milhões. Máquinas agrícolas, 38 bilhões de dólares em exportações. E já produtos como carne bovina, café, laranja e suco ficaram de fora do novo tarifaço. Para ter esse olhar aí mais atento para a indústria e para os impactos, a gente recebe o José Ricardo Roriz Coelho, que é presidente da Abiplast, Associação Brasileira da Indústria do Plástico. Boa noite, Roriz. Boa noite, Caio. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Roriz, tem duas versões na praça. Uma que o governo Lula não se empenhou em negociar e outra que a culpa é dos Bolsonaro. Com qual você fica? Eu não fico com nenhuma das duas. Eu fico com que faltou estratégia, faltou a capacidade de antecipação de problemas, faltou foco, faltou vontade de negociar. Então, tudo isso acabou com essas tarifas, que para nós não foi nenhuma surpresa. A gente vem acompanhando ao longo do tempo, né, as negociações de outros países e o que o Brasil está fazendo. Então, assim, o Brasil não teve a vontade, nem o foco, nem definiu uma estratégia para que a gente não tivesse, como você disse, né, uma tarifação tão severa que colocou o Brasil entre os países mais taxados por esse tarifaço americano. É isso. O governo vai lançar mais uma rodada do tal do Brasil Soberano, oferecendo crédito, ajuda aos empresários. Como vai ser a adesão do seu setor? O quanto isso ajuda ou não? O governo enxerga esse mecanismo, inclusive, como uma tentativa de manter alguma aproximação com o empresariado brasileiro, especialmente esse que está frustrado por esse relato que você acabou de dizer. Isso principalmente vai prejudicar as empresas médias e que têm entre o mix de sua produção um volume muito grande de exportações para os Estados Unidos. Tem empresa que ela definiu como estratégia exportar para os Estados Unidos, que é um mercado que todo mundo quer participar, porque tem um número muito grande de pessoas e tem uma renda muito alta. Então, todos os países querem vender para os Estados Unidos, que tem um mercado aí de 37 trilhões de dólares e o Brasil só representa 1%. Esse 1% tem muitas empresas pequenas e, por exemplo, no caso do plástico, todos esses produtos que foram citados aí pelo Caio, tem plástico ou é um produto final, ou é um produto exportado que tem um conteúdo plástico, ou é uma embalagem plástica que vai levando um produto. Então, tem empresas que participam de cadeias produtivas que, dentro da sua produção, tem 50%, 70% de vendas para o mercado americano. Essas empresas, você pode dar um crédito de curto prazo, de médio prazo, mas você dá crédito, por mais que você ajude essas empresas, elas vão ter uma dificuldade muito grande de exportar para outros países. Até porque as empresas dos países do mundo inteiro estão querendo substituir as exportações que perderam para os Estados Unidos. E o Brasil tem um custo de produção muito alto e essas tarifas, assim, nós não vamos ter competitividade nem tempo para essas empresas alcançarem outros mercados. Daniel?
Roriz, boa noite. Hoje eu estava conversando com o pessoal da AB Pescados, que é a Associação Brasileira da Indústria de Pescados, também vítima do tarifaço, e eles me contavam do grau de burocracia extremamente elevado para acessar as linhas desse socorro que nós mencionamos, o Plano Brasil Soberano. Isso até em parte foi consertado, melhorou um pouco em relação ao primeiro tarifaço do ano passado. Aí disseram, olha, quando saiu a medida provisória de 2026, esqueceram o nosso setor, simplesmente desapareceu. E aí precisou ser encaixado lá às pressas no Congresso Nacional. Te pergunto, existe uma burocracia muito elevada que trava que esse recurso que o governo diz, olha, temos 15 bilhões disponíveis, pode aumentar, chegue na empresa que precisa? Sim, a maioria dessas médias e pequenas que eu citei, Daniel, elas têm uma dificuldade muito grande de acessar esse volume que foi dito de recursos que seriam para ajudar essas empresas. Primeiro que levaria tempo. E uma empresa dessa não pode ficar 3 ou 4 meses tendo que recorrer ao mercado financeiro com essas taxas de juros para manter o seu pessoal trabalhando, para manter a empresa em pé até esses recursos chegarem. E mesmo assim, quando esses recursos chegarem, você vai ter que pagar isso um dia, né? Então, essas empresas não têm como vender esse produto que era destinado ao mercado americano no mercado interno e muito menos exportar para outros lugares, porque o tempo também para outros destinos de exportação levaria toda um desenvolvimento que, no mínimo, aí, 6 a 8 meses você precisaria para estar vendendo o primeiro produto para outros destinos. É isso. Qual é o receio de vocês, Roriz, da politização e do governo lançar mão? Porque o Brasil Soberano diz respeito ao setor privado brasileiro, né? Mas o governo está pensando em medidas de retaliação, tem a lei de reciprocidade, enfim. Qual é o receio que vocês têm da politização desse debate? O quanto pode prejudicar? Thaís, reciprocidade deve ser um instrumento de negociação e não um gesto emocional que agrave ainda mais os prejuízos aí que a gente está tendo. A minha preocupação é que, como você falou, esse assunto está muito politizado. O próprio nome, né, o Brasil Soberano, né, por que esse nome? O que deveria estar é um recurso para as empresas que perderam o mercado americano, porque nós não tivemos a capacidade de fazer uma boa negociação. Então, assim, falar em reciprocidade agora, quem perderia mais ainda seríamos nós. Porque os produtos que a gente traz dos Estados Unidos, a maioria dos produtos são produtos que nós não temos condição de produzir aqui de uma maneira competitiva. Então, você vai brecar ainda a entrada desses produtos americanos para piorar ainda mais a situação que nós temos hoje, né? Eu acho essa questão de reciprocidade, né, tem que tomar um certo cuidado de estar falando sobre isso, porque você pode ainda piorar ainda mais a situação e aumentar ainda mais a tensão de uma negociação que o objetivo agora deveria ser de estender isso e sentar lá com os americanos e ver se a gente consegue aumentar essa lista de exceção que foi anunciada ontem.